Olá, bom dia, meus queridos adolescentes. Como é que vocês estão? Bom, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. É um prazer estar aqui ministrando essa aula, sendo usado, pedindo a Deus para ser usado, para que o conhecimento, para que a palavra dele seja realmente pregada a vocês e ela cumpra o propósito que Deus estabeleceu no coração de cada um de vocês. Nós terminamos a nossa revista anterior, né, que ela falava sobre as cartas de Paulo, era uma história, era a história da redenção, contada através das cartas de Paulo, e nós agora estudaremos uma nova revista, né, e o título dela é Igrejas em Apuros. Elas vão falar sobre as lições que nós tivemos lá das 7 igrejas do Apocalipse. E essa primeira lição é uma introdução a isso, né? A primeira lição da nossa revista é uma introdução a esse tema. Ela vai falar justamente sobre o cristianismo ameaçado. Então eu vou abordar de uma maneira bem simples, bem objetiva. É um tema bem complexo, é um tema que tem muita história, muita geografia, ele tem muitos detalhes. Nós precisamos entender o contexto das ações, principalmente das viagens missionárias de Paulo, os locais onde ele foi, quem foram os seus inimigos. Então essa primeira lição, nós vamos fazer ela num caráter introdutório, nós falaremos de alguns tópicos que nós veremos até o final dessa revista. Tá? Então eu vou encorajar você, adolescente, a dedicar um tempo no estudo, né, que você dedique realmente, que você estude, porque assim você vai se aprofundar no contexto, você vai se aprofundar na palavra de Deus e vai ter um entendimento. O Espírito Santo, a partir do momento que você dispor o seu coração para o entendimento, o Espírito Santo vai falar ao seu coração e as coisas vão ficar cada vez de mais fácil entendimento. Então, nós vamos fazer uma introdução nessa revista às cartas do Apocalipse, né? Então, mas antes disso, é importante que a gente fale do contexto, do começo do plano de evangelização, do plano missionário que foi executado por Paulo, porque são dois momentos diferentes. Nós temos as cartas do Apocalipse, que foram escritas por João, próximo de 30 anos, de 40 anos aproximadamente, depois das viagens missionárias de Paulo. Então são dois contextos diferentes. Basicamente nós vamos cobrir, né, dois períodos. Um que ele é mostrado em Atos, né, onde ele começa, um contexto diferente, onde as perseguições aconteciam para Paulo, sim. Paulo era um missionário perseguido, pregava fervorosamente a sua palavra, né, a palavra de Deus. Tinham as perseguições de homens, e lá na frente nós veremos um outro contexto, uma segunda geração de cristãos, né, que receberam a palavra, mas uma segunda geração muito mais fraca, né, muitos conflitos, uma igreja muito mais não tão firme nos ensinamentos anteriores, né, e uma igreja sofrendo uma hostilidade de Satanás, né? E quando a gente vê no livro de Atos, existiam muitas perseguições de homens, né? Então o contexto dessa primeira aula, né, você vai entender especificamente analisando a terceira viagem missionária de Paulo, né, que está lá em Atos. E eu vou te convidar para fazer a leitura, porque se eu fizer a leitura de todo o texto durante a aula, nós vamos tomar aqui muito tempo, quase 10, 15 minutos. São vários textos para que você entenda o contexto dessa primeira lição. Então, essa primeira lição, eu recomendo que você faça a leitura de Atos, lá no capítulo 18, a partir do versículo 24 até o capítulo 20, no seu versículo 38. Eu vou repetir para você poder procurar. Então, Atos, capítulo 18, versículo 24, até o capítulo 20, no versículo 38. E eu recomendo que você divida essa leitura diariamente, né, para que você faça esse estudo mais, né, não tanto numa leitura automática, mas um estudo que você possa analisar a palavra de Deus. Então, como nós falamos, as histórias que a gente tem no livro de Atos, elas mostram realmente que
que Deus, né, como Deus usou a Paulo para criar ali a plataforma de evangelização, né? E a gente vê isso evidenciado ali em Atos 1:8, né? Se a gente for lá para Atos 1:8, a gente vê, né, o seguinte: mas recebereis a virtude, né, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós podemos ver basicamente a instrução, né, de Jesus Cristo, né, dizendo que realmente nós seríamos instrumentos para a pregação do Evangelho e para espalhar por toda a face da terra todo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Numa outra linguagem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus dando a instrução para os apóstolos, para todos os cristãos, para que nós fôssemos testemunhas, pregadores do Evangelho até os confins da terra. Nada limitado onde a gente está, mas até os confins da terra. Então, esse primeiro ponto, é importante a gente entender que você, adolescente, tem o papel e a missão dada por Jesus Cristo diretamente através da tua palavra, para que você pregue o Evangelho até os confins da terra. E às vezes, a gente não precisa ir buscar os confins da terra. Às vezes nós precisamos evangelizar alguém que já está muito próximo de nós. Às vezes nós precisamos evangelizar um amigo, um irmão, um pai, uma mãe. E depois a gente vai evoluir, a gente vai ver que o nosso poder transformador, nós estamos crescendo espiritualmente tanto, que nós vamos começar a ultrapassar as barreiras das nossas famílias, dos nossos amigos, e realmente vamos, assim como Paulo, e nós veremos hoje, nós veremos que Paulo não tinha limites para a pregação do Evangelho. E com certeza Paulo se desenvolveu. A gente vê que na palavra de Deus que Paulo teve a sua conversão, em determinado momento ele começou a ficar mais agressivo, né, no bom sentido, na sua pregação. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui. Né? E a gente vê também em Mateus 28:19, né? Mateus 28:19. Vamos voltar aqui. Mateus 28:19. Só um minutinho, meus queridos. Mateus 28:19. Mateus 28:19, versículo 19. Diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é muito conhecido nossa passagem, né, onde Jesus aparece aos discípulos, né, e ele cria essa grande comissão, né, e ele fala: Ide, portanto, fazeis discípulos. Né, e nós somos discípulos de gerações futuras dessas pregações. Então, meus queridos, para a gente ir para o nosso tema, as viagens missionárias de Paulo, né, as cartas, elas evidenciam realmente essa atividade intensa. Né? Então, né, as cartas elas nos revelam como as igrejas se consolidaram no mundo antigo, tanto em Jerusalém como na Macedônia e na Ásia Menor. Então, entrando dentro da nossa temática, né, como eu comentei antes, né, existem duas ocasiões. Né, existe essa ocasião depois de Cristo, que realmente é o momento onde Paulo escreve as suas cartas e faz as suas viagens missionárias, né, e existe esse outro momento que é lá em 95 depois de Cristo, né, em que realmente a perseguição era diferente. É o momento do que foi escrito em Apocalipse. Né? Então existe mais ou menos um intervalo aí de 3 décadas entre as missões de Paulo e as cartas do Apocalipse. Então é importante entender como primeira lição de que houve uma transformação. Passou-se uma geração em 30 anos e essa próxima geração se tornou muito mais fraca. Né? E a gente entende que muitas vezes isso pode acontecer porque nós cristãos não estamos sendo tão fervorosos e não estamos cumprindo com a pregação correta da palavra de Deus. Nós estamos deixando que muitos conceitos do mundo
acabem entrando dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, e aí nós nos tornamos cristãos mais fracos. Nós damos espaço ao inimigo para entrar com práticas erradas, nós entregamos a práticas pecaminosas, começamos a ter uma vida flex, onde nós, né, temos práticas erradas, fazemos coisas erradas, vemos coisas que não devemos, nos entregamos à sensualidade, nos entregamos à bebida, nos entregamos às drogas, né, e aí a gente começa a ter uma vida mista, a gente quer estar ali vinculado, a gente quer assistir um culto online, a gente quer ir na igreja de vez em quando, mas a gente quer manter algumas outras práticas. Isso acontece por quê? Porque nós deixamos de ser fervorosos e nos ater à palavra verdadeira de Deus. Então, durante esses 30 anos, desde a pregação de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, né, houve um enfraquecimento da igreja. Seja porque as pessoas deixaram de estudar a palavra, as pessoas deixaram de ter aquele compromisso, ou começaram a adotar práticas erradas. E assim, a gente percebe que lá no Apocalipse as cartas são escritas e apenas 2 igrejas são isentas, talvez ali, de uma crítica muito grande. Mas todas as igrejas em geral estavam enfraquecidas, né? Então, esse ponto eu queria trazer com muita atenção para você, adolescente, porque nós podemos ver, e a gente vê que, principalmente nesses tempos que nós estamos passando de pandemia, que existe um distanciamento quanto à pregação da palavra, quanto ao estudo da palavra. Nós deixamos de ir na igreja, aí simplesmente abandonamos o culto online. O nosso domingo se torna um domingo como o do mundão. Nosso domingo se torna um domingo onde a gente, né, realmente abandona, né, e a gente vai para o parque, vai para o shopping, né, quando dá, né, a gente fica em casa assistindo seriados e a gente não tem mais um compromisso. A partir do momento que nós não temos esse compromisso, a gente faz como essas gerações, né, e nós não precisamos de 30 anos. Então, acontece que os nossos pais, eles já abandonam, a gente já não incentivam tanto a assistir os nossos cultos. Nós, adolescentes, a gente já também enfraquece, já não começa a ter um compromisso com a palavra, com a oração, a gente já não se envolve mais nos trabalhos, mesmo que de maneira virtual, na igreja. E acontece o quê? Que imediatamente, uma geração, um ano depois, ela se afasta. E aí a gente começa a dar lugar para outras coisas. Então esse é o momento. O que aconteceu lá em 30 anos, acontece nos nossos dias hoje em 1 ano. Então esse primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte: o quão rápido, né, hoje, o quão rápido nós nos enfraquecemos comparando com aquela geração. Quando nós falamos o que aconteceu com as gerações que Paulo pregava o evangelho e ia por toda aquela região, por toda, né, a Europa, pelos países árabes, todas as viagens que Paulo fez, as viagens missionárias e todas as pessoas que ele colocou, porque Paulo, né, exemplo lá em Atos 18, 19, Paulo deixou pessoas também, né? Paulo, durante as suas viagens, deixou pessoas para pregarem o evangelho, né? E não necessariamente Paulo ele foi o único que pregou, né? Se a gente for lá em Atos, Atos 18, 19, é importante para a gente ver Atos 18, 19. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, né? Isso é no versículo 1, falando das viagens, né? Paulo deixando Paulo Atenas, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então Paulo conhecia pessoas, né, que eram pessoas que Deus colocou no caminho deles. E quando a gente vai lá para o versículo 18, né, o que ele diz? Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Né? Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, gente, Paulo também deixou pessoas para pregarem o evangelho, né? E nessas ocasiões,
né, eram pessoas que Deus usava porque ele não pregava sozinho, não era sozinho que Paulo pregava. Então Paulo ele viajava, né, dentro dessas né, em todas as nesses países, nessas regiões, deixava pessoas e ora ele pregava, mas pregava uma palavra verdadeira, né? Então é importante que a gente entenda isso, né? E a gente faça essa relação entre o quão rápido hoje, né? Esse primeiro ponto da nossa lição, o quão rápido as nossas gerações estão se perdendo e se entregando ao inimigo, às armadilhas do inimigo, se comparados com aquela época, né? Hoje as nossas gerações estão enfraquecendo, mas eu queria dizer que Deus não permite que a sua igreja enfraqueça. Através de Jesus Cristo nós pregamos, somos redimidos e Deus levanta pessoas para que a sua igreja continue a crescer, né? Então, todas essas viagens, né, essas viagens de Paulo, elas tinham um grande efeito, mas a gente viu que depois de um tempo elas, né, as pessoas, né, por questão de mudanças de gerações, elas iam se perdendo, né? E Paulo, ele era assim, né? Ele deixava essas cidades, principalmente Éfeso, né? Essas cidades elas eram privilegiadas, né? Porque essas pessoas, essas cidades recebiam pessoas que Paulo deixava para pregar de maneira fervorosa, né? E nós devemos ser assim também, né? Nós devemos pregar a palavra de Deus de maneira fervorosa, de maneira intensa e de maneira verdadeira, né? E aí a gente entra no segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês, meus irmãos, né? Que é o quanto, né, você tem estudado a palavra para que você possa pregar ela de uma maneira correta e de uma maneira intensa. Porque se você não estuda a palavra, meu querido, se você não entra no detalhe, estuda o contexto, analisa e não vive aquilo de maneira verdadeira, como que pode ser que você vai pregar o evangelho de uma maneira também intensa, fervorosa e completa? Né? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, né, para o nosso entendimento. Voltando lá na palavra de Deus, Paulo, quando ele chega em Éfeso, olha o que aconteceu. Ele fala: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O que isso nos mostra? Paulo tinha conhecimento, ele tinha intimidade com a palavra de Deus. Né? Paulo tinha intimidade com a palavra de Deus, então ele pregava e abria, através do agir do Espírito Santo, ele abria os olhos das pessoas que estavam acostumadas com uma pregação, haviam ouvido no passado a pregação de João Batista, né? E eles não haviam eles haviam escutado a pregação de João Batista, mas Paulo abre os olhos em relação ao batismo do Espírito Santo, né? E isso mostra conhecimento. É assim quando você, adolescente, tem que pregar a palavra para o seu colega da escola. Quando você tem que pregar a palavra para o seu irmão mais novo, para o seu pai, você precisa ter domínio da palavra de Deus. Claro que não depende de você, Deus vai te usar no momento certo, mas se você não tiver nenhum conhecimento, né, como é que você vai dizer as boas novas para o seu irmão, para a sua irmã? Como é que, ou para o seu amigo? Como é que você vai dizer para ele verdadeiramente: olha, a palavra de Deus aqui, olha, ela fala isso, olha esse salmo quer dizer que havia uma pessoa que estava sofrendo, angustiada, olha a conversão de Paulo, olha a história dele. Como é que a gente vai pregar verdadeiramente com amor, com paixão, se a gente não estuda e não tem essa intimidade? Né? Então, retomando o nosso primeiro tópico, se a gente não faz isso, as nossas gerações, a distância de uma geração para outra, na sua família ou no seu grupo, vai ficar muito curta, de uma geração forte para uma geração fraca.
E o segundo ponto, o quão íntimo nós estamos da palavra de Deus, para fazer assim como Paulo fez, quando ele chegou em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e pregou, e foi ali, né, e foi ali falado verdadeiramente, né? Então esse é o nosso ponto. Isso aconteceu quando a gente vê, né, na igreja em Éfeso, né? O Paulo sempre foi a preocupação dele, sempre foi uma preocupação dele verdadeiramente pregar a Jesus Cristo. Né? Ele sempre pregou pelo seu conhecimento, não somente pelo seu conhecimento, mas também pela sua intimidade com Jesus Cristo e com a palavra verdadeira. Tem alguns versículos, Atos 13, 14. Vamos lá, Atos 13, versículo 14. Atos 13, 14 diz assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tem de alguma palavra de exortação para o povo, dizei-as. Né? Se a gente lê adiante, o testemunho dele em Antioquia. Né? Paulo voltando um pouco lá no versículo 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos, depois disto lhe deu juízes. E ele segue falando, e Paulo segue falando, até o momento no versículo 22, ele fala: levantou-lhes o rei Davi, né, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, ele entra em Davi. Então Paulo começa a discorrer de uma maneira técnica e de uma maneira histórica, até que ele chega da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, Paulo sabia pregar, ele era usado por Deus, né? Ele estudava a palavra, ele pregava com exatidão e ele mostrava conhecimento. E a mesma coisa em outros versículos, no Atos 17, 1 e 2, se a gente vai lá, Atos 17, 1 e 2, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegando a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo chegava nas cidades, ia direto na sinagoga, pregar verdadeiramente a Jesus Cristo. E a mesma coisa acontece em Atos 18, 4. Atos 18, 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, pregando a Jesus Cristo. Versículo 5 do capítulo 18. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E aí, gente, vieram muitas perseguições. E aí é esse o próximo ponto, né? O primeiro ponto que nós falamos, essa distância, né? Um contexto onde, quando Paulo estava pregando, existiam muitos homens lutando contra, e a gente falou sobre, hoje, se nós somos cristãos fracos hoje, o nosso tempo de se perder de uma geração se perder, é muito menor do que naquela época. O segundo tópico é o quão íntimo nós estamos da palavra de Deus para poder pregar assim como Paulo de maneira efetiva. E o próximo ponto diz respeito a essas perseguições. E diz respeito a essas perseguições. Depois, no versículo, ainda no capítulo 18, no versículo 6, diz o seguinte: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, as pessoas blasfemavam. Paulo era, ele era muito perseguido, porque os judeus não acreditavam
né, naquilo. Apesar dele ser um judeu, né, Paulo, mas existia assim um medo, tanto que, né, os romanos e os judeus, eles blasfemavam e lutavam juntos, mesmo não sendo amigos, mas se juntavam como inimigos para tentar enfraquecer. Tentaram toda sorte de perseguições, né, blasfemando, perseguindo, expulsando, né, criando mentiras, né, mas Paulo, mesmo assim, não desistia disso. Paulo não mudava o caráter da sua pregação. Então, meu querido adolescente, o que eu queria dizer para você é que a gente vai lá, vamos ler Atos 19, 8 e 9. Atos 19, versículo 8 e 9, diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Né? E aí no 9 diz assim: visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Né? Paulo saiu daquele ambiente e ele foi separado ali, ele se concentrou nessa escola onde ele começou um discipulado que durou ali 2 anos. Ou seja, era praticamente, né, um centro ali. Ele se separou para que ele pudesse focar e ter um discipulado verdadeiro ali com aquele grupo de pessoas. E aí o que eu queria dizer para você, meus irmãos? Que as perseguições vão acontecer. Imagina se naquela época Paulo já ia pregar as boas novas de Jesus Cristo, né? Ele pregaria ali a conversão somente em Cristo, o batismo do Espírito Santo, né? De que Cristo é Jesus. Imagina nos nossos dias. Então essa perseguição, meus queridos, vai acontecer quando lá na sua escola você for pregar o evangelho, quando às vezes você tiver que se posicionar que é cristão, quando um professor seu falar alguma coisa, tentar às vezes uma perseguição, é assim que vai acontecer. Né? Paulo passou por tudo isso, mas as objeções a Paulo não impediram que a igreja crescesse. Por quê? Quem comanda esse crescimento é Deus. Então, nós somos instrumentos dele, apesar de termos perseguições. Imaginem quantas pessoas ali que não discordavam de Paulo foram tocadas pelo Espírito Santo, foram alcançadas, convertidas, né, e elas aprenderam, né, ali a palavra de Deus, e elas passaram a ser crentes, assim como nós, algum momento na nossa vida, fomos convertidos. Então, a perseguição vai acontecer. Né? Assim como aconteceu lá atrás, muitos se enfraqueceram. Em 30 anos, desde as viagens missionárias de Paulo até lá na frente, quando João escreve as cartas a essas igrejas, exortando a maioria delas, né, muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Né? Muitas pessoas desistiram, né, porque elas tiveram perseguições ou não. Outros, por quê? Porque, como nosso segundo tópico, não tinham intimidade com a palavra de Deus, com o conhecimento e com a história. Então a palavra começava a ser pregada de maneira muito superficial, e aí ela se perdia, as pessoas realmente elas começavam a mudar, a distorcer o evangelho, né, e aí chegou nesse momento de distância. E a perseguição sempre vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela é pedra de tropeço para aqueles que não são escolhidos, para aqueles que realmente vão caminhar nos caminhos do mal, mas ela é palavra libertadora para aqueles que estão no propósito, estão nos caminhos de Deus. Né? Então, meus queridos, esse terceiro ponto é o que eu queria mostrar, que realmente, né, é importante, né, que a gente saiba que vai haver a perseguição. Né? E assim foi. Paulo enfrentou lutas pessoais, né? Ele enfrentou a saudade de alguns irmãos, ele enfrentou as dificuldades das viagens, e Paulo tinha tanta intimidade que Paulo foi guiado por Deus, através do Espírito Santo, inclusive para decidir os locais onde ele pregaria o Evangelho. Né? Então, esses 3 pontos que eu queria abordar com vocês fazem parte da nossa jornada como cristãos, né? Da nossa jornada. Assim como Paulo teve a sua jornada e teve os seus caminhos, né? Paulo, nós também temos, nós como adolescentes, como jovens, como idosos, como crianças, temos a nossa
a nossa missão. Então, recapitulando a nossa lição de hoje, e eu te convido a fazer a leitura completa, porque é um texto com muita história, muito contexto, muito contextual, muito relacionado, com muita geografia. Então, recapitulando essa nossa introdução, né, porque nós veremos em detalhes a história das cartas às 7 igrejas lá em Apocalipse, nós vamos entender no detalhe de cada um. Então, a minha intenção aqui é dar uma introdução e chamar a sua atenção que essa introdução ela só vai funcionar se você realmente investir tempo no estudo dessas cartas, né, no estudo da Bíblia. Né? Então, recapitulando, nós precisamos, né, entender essa distância, né, esses dois contextos entre as viagens de Paulo, né, no livro de Atos, e o contexto do livro do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas no Apocalipse. Então, ou seja, aqui nós tínhamos uma igreja que era perseguida por homens, o evangelho crescia, a palavra era pregada de maneira verdadeira e as pessoas seguiam. Algumas dessas igrejas eram exemplos, né? E lá em Apocalipse não, nós vemos já o inimigo agindo, uma igreja totalmente enfraquecida, algumas igrejas totalmente enfraquecidas, distorcidas, e aí nós trouxemos para o nosso dia a dia. Hoje, essa distância de 30 anos, ela não acontece. Hoje nós nos enfraquecemos de maneira muito mais rápida. Em um ano, uma família se perde, se distancia dos caminhos de Deus. O nosso segundo tópico, meus queridos, foi sobre a importância de ter intimidade com a palavra de Deus. Sem intimidade com a palavra de Deus, intimidade com Deus, nós não vamos ter a mesma capacidade de Paulo, de ir lá numa sinagoga, de ir na igreja pregar o evangelho, de ir na nossa escola e falar de Jesus. Se nós não tivermos essa intimidade, dificilmente nós conseguiremos. Deus vai nos usar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é estudar, nos entregar, nos dispor nas mãos de Deus, para que verdadeiramente a gente consiga, nós estejamos preparados. Porque Deus, nós somos instrumentos de Deus. Estamos aqui na Terra para estudar, né, para nos aproximar e ter um relacionamento de intimidade com Deus. E por último, nós falamos sobre os conflitos, a perseguição. Em todas essas viagens que foram feitas por Paulo, houve muita perseguição. Houve muita perseguição, muita objeção, mas quando a gente foca só no problema, a gente esquece da bênção de Deus, que a igreja continuou crescendo e tem crescido nos nossos dias. Por quê? Porque não dependeu de Paulo, não depende de mim, não depende de você. Deus nos usa. Paulo foi um instrumento usado por Deus para pregar a palavra, assim como você, adolescente, é um instrumento para a pregação da palavra de Deus por toda a terra. Mas não precise ir para toda a terra. Você pode começar o seu ministério onde você está, na sua casa, com seus vizinhos. Né? Então, para a gente concluir, conforme está na nossa revista, em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando. Ela seguiu marchando, né? Independentemente das ameaças, né? Deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria uma igreja triunfante, porque é o que nos faz triunfar. É a esperança em Jesus Cristo. É isso que nos faz triunfar. Né? Então, ainda que muitas vezes a igreja vacile, nós vacilamos como homens, né? Algumas igrejas preguem a palavra de maneira distorcida, né? Com as nossas falhas, como pessoas, como seres humanos que são falhos, né? A igreja de Cristo prossegue. Por quê? Porque ela está fundamentada e fortalecida no nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Né? Através de Deus levanta homens, ele levanta corações e através do Espírito Santo ele transforma as pessoas, através da pregação do Evangelho, do estudo da palavra de Deus. Então nós temos que pregar o Evangelho. Então nas próximas lições nós veremos no detalhe, né, cada estudo sobre essas igrejas lá do Apocalipse. Por isso eu recomendo que você faça o estudo do livro de Atos, do livro de Apocalipse, né, siga todas as aulas. Se você tiver alguma dúvida, que você nos procure, mas não deixe de estudar. Amém? Então essa é a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que nós possamos, peça a Deus inspiração, né? Peça sabedoria e peça também que o Espírito Santo esclareça para você, meu querido, os ensinamentos. Né? De novo, eu recomendo para você que faça durante a próxima semana a leitura dos capítulos 18 e 20.
até 18 ao 20 do livro de Atos, para que você entenda esse começo, essa terceira viagem missionária de Paulo, para que você entenda esse contexto. Vão surgir dúvidas? Anote essas dúvidas, coloque num papel. Olha, que igreja que é essa, né? Que lugar que é esse, né? Por que Paulo saiu daqui e foi para lá? Vão surgir muitas dúvidas, mas é natural de que a gente tenha essas dúvidas, mas a gente tem que buscar esclarecimento, buscar inspiração para que a gente possa, através do Espírito Santo, ter tudo isso esclarecido. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo para que Ele abençoe a sua semana de estudos, que você dedique o seu momento devocional e que Deus possa te usar como um grande pregador, assim como Paulo foi, encorajando você cada dia mais. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por esta aula, Senhor. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem nos usado para a pregação da sua palavra de maneira simples, de maneira verdadeira. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar a semana de cada um desses alunos, ó Deus, que cada um deles possa, meu Senhor, para a honra e glória do Teu nome, serem pregadores do Evangelho, mas que sejam primeiro, ó Deus, estudiosos, que possam analisar a Sua palavra, serem inspirados pelo Espírito Santo, ó Deus, para que assim como Paulo, ó Deus, possamos pregar a palavra de maneira verdadeira. Senhor, que não haja, Senhor, que não preguemos nada errado, nada que não esteja claramente na Tua palavra, Deus, mas que possamos nos aprimorar dia após dia para que, Senhor, a Tua palavra seja pregada. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença, abençoe todas as classes da IBD, abençoe todos os professores, alunos, os nossos pastores, presbíteros, diáconos, e tudo isso, ó Deus, eu te peço, te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal, tenha uma ótima aula, que Deus abençoe. Amém?